Se eu olhar só o discurso da Chapeuzinho, o lobo sempre vai ser mal. Mas o lobo tem que comer também, caralho. Entendeu? O lobo, ele também tem que... Lembra do terceiro livro que eu quis trazer? O livro que mais se aproximou, Flow. Flow, sim. Acho que um dos livros que mais se aproximou de explicar o que é a felicidade humana é Flow, cara. E aí ele tem um subtítulo meio comercial, só pra vender, que é a psicologia do alto desempenho. É pra vender, mas o nome Flow Fluido é um livro científico lindo, cara. Ele é lindo, tipo, é uma obra poética você lê Flow. Indico muito, pra quem gosta de ler, pra quem não gosta, leiam Flow. Ele basicamente explica que a nossa felicidade, tá na nossa capacidade de contemplação temporal. O que é capacidade de contemplação temporal? Esses dias eu tava conversando com um amigo, e ele falou assim pra mim, cara, o meu sonho de vida, eu saí pra fazer a escola de medicina, faz 15 anos que eu tô na medicina, e o meu sonho é voltar a estudar e morar na cidade dos meus pais. Porque o dia que eu morar na cidade dos meus pais, então eu vou almoçar com eles todo dia. Falei, Van, você liga pros seus pais todo dia? Ele, não, mano. Então por que você acha que você faria melhor, em condições melhores, se você não faz o seu melhor nas condições que você tem hoje? Não, agora você continua. Tá, pô, não, sério, que saiu pra salvar pra mandar pra uma pessoa. Ah, boa, boa. Mas é verdade. Se você não dá o seu melhor hoje, então com certeza você não dará o seu melhor em condições melhores. Logo, se você é infeliz hoje, provavelmente você também será infeliz em condições diferentes. Só que é muito mais confortável e cômodo a gente botar a culpa no contexto do que a gente botar a culpa no nosso comportamento. Então eu sou infeliz porque não tenho aquele cara. Sou infeliz porque não tenho aquela casa. Só que se você está infeliz com a casa que você tem hoje, eu tenho certeza que você vai estar infeliz, pelo menos depois de um tempo, com aquela casa que você vai ter. E o Flow explica isso. Se você desenvolve a sua capacidade de contemplação com o que você tem hoje, você vai ser feliz em qualquer contexto. Porque a felicidade está aí. E é lógico, às vezes você sonha com uma casa, você compra a casa, aquilo vai te dar um pico dopaminérgico, vai te dar uma sensação de que a vida deu certo. Mas depois de um ano, você vai ter a mesma tristeza e frustração que você tinha quando você morava na outra casa e sonhava com aquela. Então você não tem que sonhar grande, você tem que treinar a habilidade de contemplação temporal. Que é tipo, estou muito feliz em estar aqui conversando com você. Honestamente, Du, eu ficaria 4 horas aqui, velho. Honestamente, eu adoro esse estúdio, eu adoro você, eu adoro estar aqui. Recíproco. E eu não tô preocupado com mais nada, meu. Porque o meu próximo podcast é às 8 da noite. Então, se você aguentasse, eu ficaria aqui até às 7h30, entendeu? E é só isso que tá passando pela minha cabeça agora. Eu não tô pensando se eu vou conseguir pagar tal conta, se eu vou conseguir comprar uma casa gigante. Foda-se essa merda, meu. Porque se eu não consigo ser feliz agora, eu também não vou conseguir ser feliz depois. Se eu não dou o meu melhor agora, eu também não vou dar o meu melhor depois. E entender isso lendo Flow me deu esse socão bem dado na boca do estômago e falou, cara, aprende a contemplar o aqui. Eu vou ter certeza. Lê, cara, esse livro é muito bom. Caralho, mano. E ele te provoca nisso, entendeu? Te provoca nisso. Tipo, muda a narrativa, cara. Eu estou infeliz no casamento. Por que você não olha pro lado bom? Vou trazer um outro exemplo que veio pra mim numa mentoria que eu fiz semana passada. Eu tava fazendo uma mentoria com uma mulher. Você vê que é o viés de confirmação, né? E a mulher falou assim, eu fui casada há 20 anos com um cara que ele nunca me deixou cozinhar, ele nunca me deixou limpar a casa, ele nunca me deixou trabalhar em casa. E esse cara, depois de 20 anos de casamento, ele me largou pra ficar com uma mais novinha. Sabe o que eu entendi, Guilherme? Sabe que conclusão que eu cheguei? Que ele estava me manipulando. Que ele nunca deixou eu limpar a casa pra eu ser refém dele. Que ele nunca deixou eu fazer comida pra eu ser refém dele. Então ele era um manipulador filha da puta. Cara, o cara passou 20 anos cuidando da mulher. Porque ele que cozinhava. Ele que limpava a casa. E foi um acontecimento que mudou completamente o mesmo olhar que ela tinha pra outra coisa. Ele saiu de um puta cara legal pra um filho da puta por causa de um gesto. Ah, mas se ele fosse tão legal, ele não tinha largado dela. Cara, mas a gente tá olhando o viés dela. Sim. Dela, eu não conheço a história dele. E às vezes, por um fator aleatório da vida, ele se apaixonou por uma menina mais nova e ele ficou cego de paixão e resolveu construir uma vida com aquela outra menina. Se eu olhar só o discurso da Chapeuzinho, o lobo sempre vai ser mal.
Mas o lobo tem que comer também, caralho. Entendeu? O lobo, ele também tem que, sabe? Se eu olhar a visão do gnominho, o leão parece um cuzão. Mas aí o leão morre de fome, porra. Existem as versões da história. E ela conseguiu quebrar completamente toda a história que ela tinha na cabeça dela por causa de um acontecimento. E aí eu falei pra ela, vamos olhar diferente pra essa mesma experiência? Que tal a gente ser grata pra caralho pelo tempo de contribuição que esse cara teve na sua vida? E que tal a gente torcer pra ele ser feliz? Cara, não é muito melhor do que você ter raiva e ter um viés negativo desse cara? Manipulou você a vida inteira. Não, cara, ele cuidou de você a vida inteira. Ah, mas hoje, graças a ele, eu não sei limpar a casa. Pô, maravilhoso. Queria eu também não saber limpar a casa. Eu limpei a casa a vida inteira, porra. Entendeu? Então, a construção que a gente cria na nossa cabeça, por causa de um acontecimento, por causa de uma coisa, muda o nosso viés cognitivo e faz a gente ser infeliz, Mano, isso é muito verdade. Faz a gente ser infeliz. Porque a gente entra no viés de negatividade, ele não me dá atenção. Às vezes o cara chega do trabalho, ele vai dar um beijinho na sua testa, você nem se toca. Nem sabe. Porque você tá tão focado no ele não me dá atenção, que quando ele te dá atenção, você não percebe. E aí essa narrativa, ela se mantém cada vez pior na nossa cabeça até a gente criar um ranço da pessoa. Às vezes a pessoa respira do nosso lado, caralho, que respiração de merda, hein, velho? Eu tenho isso com as pessoas. Sabe nem respirar, essa bosta aí, velho. Você fica puto com a pessoa. Eu tenho você entra no viés negativo. Você tem isso? Às vezes o cara fica respirando do meu lado, dependendo quem é, eu fico louco, viado. Fico no viés negativo. Eu falo, mas precisa respirar assim, viado. Ranço, mano. Pegar ranço, né? O cara come. Cara, respirando meu lado aqui, pô. Mas enfim, cara, sobre a questão da felicidade, como a gente tá falando desde o começo do podcast, o ser humano ele tem uma capacidade monstra de criar histórias na nossa cabeça. Cria uma história da hora, meu. Cria uma história da hora, meu. Minha vida é legal, eu tenho água na geladeira, eu tenho comida, eu tenho saúde. Já falei em outros podcasts, né? Você tem um monte de problema. A hora que você tem um problema de saúde, você tem um só. Todos os outros não existem mais. Então só o fato de você tá saudável, você tá bem, a garganta tá boa, você não tem câncer nenhum, tua família tá bem. Isso é um puta acontecimento. E eu espero do fundo do meu coração que ninguém precise ficar doente pra você entender essa porra. Entendeu? Isso é foda, né? E aí você cria essa narrativa de a minha vida é legal. Porque da mesma maneira que a gente pode criar o viés de confirmação pra minha vida é uma merda, a gente pode criar um viés de confirmação pra minha vida é boa. Tem um meme indiano que eu adoro, que é um cara muito feio na Índia. Um cara muito feio na Índia. E ele enfiou na cabeça dele que ele era gato. Ele enfiou isso na cabeça dele, velho, que ele era bonito. E ele grava uns vídeos andando na rua, com um cara filmando atrás, e a mulherada olha pra ele com puta de preso, tipo... Só que ele enfiou na cabeça dele que ele, tipo... E aí a legenda em inglês é tipo... como é meu dia andando na rua. Só que ele enfiou na cabeça dele que ele era cobiçado. Tipo, pra realidade, é ruim. Mas ele era muito feliz. Foda. Entendeu? Então, tipo, se a gente é capaz de usar o viés de confirmação, vamos usar a nosso favor. Enfia na tua cabeça que você é uma pessoa legal. Enfia na sua cabeça que você tem uma vida boa, que você tá saudável e que as coisas eventualmente acontecerão.